Segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas, irmãos e irmãs, estamos nutridos do Sagrado Coração de Jesus, uma das festas solenes desse tempo comum, depois do tempo da Páscoa. A Igreja reserva algumas festas importantes para essa retomada do tempo comum, depois de termos vivido todo o mistério da redenção e encarnação, Advento, Natal, Quaresma e Páscoa. Mais ou menos o centro do ano litúrgico, o sábado da caminhada da Igreja. A Igreja que continua na história, no dia a dia, vivendo o 8º dia, vendo essa caminhada para a eternidade. E celebramos, portanto, o Pentecostes, celebramos a Santíssima Trindade, celebramos Corpus Christi, e vamos celebrar também o Sagrado Coração de Jesus dentro dessa caminhada do tempo comum. E sem dúvida que o Sagrado Coração de Jesus, toda a devoção que chegou um pouco mais tarde na tradição da Igreja, é uma oportunidade de nós também voltarmos para aquilo que significa o coração de Jesus, que é esse amor de Deus derramado, por todos nós, e ao mesmo tempo a Igreja, porque sabemos que o seu coração aberto pela lança jorrou sangue e água. Os sacramentos da Igreja, nasce a Igreja segundo a tradição de alguns santos padres, lembrando um pouco essa nossa caminhada como Igreja, vivendo o seu batismo, a Eucaristia, e ao mesmo tempo sabendo que aquilo que marca a história da Igreja é aquilo que Cristo nos dá como seu testamento: amai-vos uns aos outros, simbolizado no coração de Jesus. E aí tem toda a tradição das práticas das sextas-feiras, primeira sexta-feira do mês, e a tradição da Igreja, agora pós-conciliar, depois do Concílio Vaticano II, juntou também
no sábado que sucede ao coração de Jesus, também Imaculada Conceição de Maria, como costuma fazer agora a nova disposição litúrgica. Lembrando daqueles que falam de Maria, se fala da igreja, e ao mesmo tempo unida ao coração de Jesus. Então, é uma oportunidade de nós olharmos também a nossa caminhada nessa busca de sermos igreja hoje. E a palavra de Deus que nós ouvimos hoje nos fala de dois assuntos interessantes e importantes. De um lado, sobre a questão da ressurreição e da vida eterna. E na leitura do Evangelho, os saduceus afirmavam que não existe ressurreição, ou seja, que morreu acabou. E aí então será o seguinte questionamento a Jesus, a questão da tradição dos judeus, que tinha muita preocupação com a descendência e ter muitos filhos, a questão do povo. E se alguém morresse sem filhos, o irmão deveria gerar filhos para o irmão, com a esposa, com a viúva. E aqui fala assim, se um caso hipotético, 7 casaram e morreram sem descendência, depois morreu também uma mulher. Ora, então, como se for depois de ter vida eterna, de que ela vai ser esposa na ressurreição? Aí Jesus dá uma palavra muito importante. Sabemos que o casamento, a família é importante. Porém, para esse mundo, para gerar, para procriar, para educar os filhos, na eternidade, é tudo diferente. Nós temos a grande família de Deus, onde nos amaremos em Cristo Jesus. Uma família que se une, ele compara com os seus anjos do céu, onde não haverá mais necessidade de matrimônio, que não precisa gerar mais filhos, mas sim esse amor que deve existir entre todos. Porque aqui é impossível você conseguir conhecer a todo mundo e conviver com todo mundo. Você convive com a tua família e com alguns da paróquia, da sua comunidade. Mas no céu não será mais assim. Nós teremos essa oportunidade de viver outro jeito de ser, que Jesus compara aqui no Evangelho como se fossem os anjos do céu. E fala que o Deus em que nós acreditamos é o Deus dos vivos, né? Ele fala justamente do livro de Moisés, no Antigo Testamento, na sarça ardente, quando ele fala que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não fala de mortos, mas fala de vivos. Ou seja, já na própria escritura do Antigo Testamento, ao citar isso, fala que a vida continua existindo após a morte. Então, uma primeira coisa, meus irmãos e irmãs, no mundo de hoje tem muita gente que não acredita na vida eterna, na vida que continua depois da morte, e que começa já agora aqui, no dia a dia da nossa vida. São dois aspectos que se unem. De um lado, a nossa vida, o nosso modo de viver aqui, e depois a eternidade. Nós cremos na vida eterna, sabemos que nós temos uma única vida que o Senhor nos dá para viver, e essa vida é salva em Jesus Cristo, é remida em Jesus Cristo, é perdoada pelo sangue de Cristo. Nós somos chamados a corresponder a esse amor de Deus simbolizado no coração de Jesus. Ou seja, de nós passarmos a nossa vida sabendo que quanto mais nos identificamos com Cristo e quanto mais experimentamos o amor de Deus simbolizado no coração de Jesus, mais nós caminhamos para ver já aqui a eternidade, no dia a dia da nossa vida, e depois um dia plenamente, quando não estivermos mais com a questão de olhar esse mundo, mas estaremos com nossos olhos abertos para a eternidade. Portanto, a palavra de Deus hoje será que nós somos chamados a viver já agora aqui essa vida eterna, essa vida em Deus, aquilo que um dia nós vamos viver depois perfeitamente. Somos chamados a viver agora aqui de maneira ainda imperfeita, que nós não conseguimos amar todo mundo, perdoar todo mundo, mas vamos dando passos para nos convertermos cada vez mais e vivemos como irmãos entre nós, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Primeira coisa, portanto, que nós somos chamados a isso e a ajudar a nossa sociedade a caminhar assim. Eu dizia no início, a paróquia, quanto mais presença de igreja geográfica, muito melhor, desde que seremos unidos entre nós, seja no morro, seja na planície, seja longe da matriz ou perto da matriz. O importante é que nós temos muitas presenças
A igreja nos fala da comunidade de comunidades. A paróquia é uma comunhão de muitas comunidades, tanto geográficas como não geográficas, e deve se multiplicar cada vez mais. Em cada esquina, em cada rua temos círculos bíblicos, temos locais de celebração, né? E claro, chegando no final de semana, nos reunimos na igreja, na matriz, numa igreja próxima, né, para celebrarmos juntos a Eucaristia. Mas essa presença capilar da igreja deve crescer cada vez mais, para que nós vivamos como irmãos e contagiemos outros também para ver como irmãos também. Porque vem o tema do ano do laicato. Igreja em saída, anunciando o reino, testemunhando como sal da terra e luz do mundo. Ou seja, os leigos e leigas estão presentes tanto no lugar geográfico da paróquia, como no carisma que existe na paróquia, como no trabalho, como no lugar de estudos, como na sua amizade, a ser aqueles que transmitem esse amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, e que nós, de uma certa forma, vamos transmitindo, acreditando, testemunhando a vida eterna, que começa já agora aqui. Uma segunda coisa, meus irmãos e irmãs, é a palavra da carta de São Paulo a Timóteo, que começamos a ler hoje. E há um relacionamento de paternidade de Paulo com Timóteo, chama de meu querido filho. E ao mesmo tempo, ele fala que Timóteo deve estar sempre reavivando a chama do dom de Deus que ele recebeu para a imposição das mãos de Paulo. Reavivar. Ou seja, também nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a nossa caminhada, viver a vida eterna, viver a vida com Cristo, está sempre reavivando. Reavivamento faz parte da vida da gente. Porque nós vamos acostumando com tudo. Nosso corpo se acostuma, também a nossa vida se acostuma com as coisas. E aquilo que antes era um escândalo, ver as coisas na rua, a violência, a pobreza, a gente acaba acostumando com tudo e acaba nem sentindo mais nenhuma dificuldade. Então também a nossa vida cristã, muitas vezes, nós nos acostumamos e perdemos o elan evangelizador, catequético, o elan de comunidade. A gente acaba se acostumando e se acomodando. Esse é um mal, muitas vezes, da nossa caminhada como igreja, que se acomoda e não mais tem um dinamismo missionário, evangelizador. Faz as mesmas coisas, acostumou, tudo certinho. Deus já tem o caminho traçado, tem o trilho já traçado e não passa a ter novos rumos. Não passa a lançar a rede de águas mais profundas e outras situações. Portanto, aqui fala Paulo a Timóteo para reavivar sempre o dom de Deus na vida dele, a chama do dom de Deus. Ao mesmo tempo, ele fala, eu estou prisioneiro. Paulo estava preso, né? Porque justamente sabemos que ele foi preso e depois morreu martirizado, mataram por causa da fé em Cristo. Ele fala, não te envergonhes, né, de mim, seu prisioneiro, e também não seja tímido, mas seja forte no amor, na sobriedade, e só comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus, que nos salvou, nos chamou para uma vocação santa. Ou seja, não se envergonhe das dificuldades e também das perseguições, mas sejamos animados. E esse é outro aspecto. Nós, enquanto igreja que crê na vida eterna, nós somos atacados por tudo quanto é lado. Agora mesmo vai lá no Supremo Tribunal Federal discutir se vão aprovar aborto até 12 semanas ou não, e convidar a maioria do pessoal para defender, para matar as crianças. Nós vamos ver acontecer tanta coisa ao nosso redor, tanto de legislações, decisões judiciais, como de violência, de pobreza, de marginalização, tantas pessoas ao nosso redor. Então fala Paulo, ou seja, que nós não sejamos tímidos, nós temos a fortaleza também, saber viver a vida cristã, sabemos ser assim manso como um cordeiro, mas também prudente como a serpente, ou seja, sabemos também ver os acontecimentos e não nos acomodarmos, e estarmos unidos, porque às vezes o pessoal não é tímido, mas fica brigando um com o outro dentro do aquário, um peixinho com o outro e matando os peixinhos dentro do outro, né? Quando temos que fazer a preocupação com aquilo que está fora.
as coisas que estão tentando acabar com a vida cristã, com a família, com os valores da igreja, com a perseguição. Parar de brigar entre nós, dentro de casa, como tem muito na internet, nas mídias digitais, etc., só enfraquece a igreja, para nós sabermos ver que nós temos muito mais a fazer nas questões que estão fora da nossa sociedade, estão aí nesse mundo ao nosso redor. Deixar de ser tímido e ver, justamente como fala Paulo aqui a Timóteo, mesmo com as perseguições, Paulo está preso, né? Mesmo com as perseguições, fortificados pelo poder de Deus, né? E ao mesmo tempo, né, ele fala, termina a leitura de hoje, a período de hoje, falando dessa missão que ele recebeu. Ele foi chamado, ao mesmo tempo essa graça foi revelada, ele venceu a morte e ele foi constituído anunciador, apóstolo e mestre. A experiência de Deus, a experiência de Cristo, nos faz ser anunciadores, apóstolos, mestres, proclamadores da boa notícia. E ele conclui: e esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé, e tenho a certeza que ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Ou seja, ter a certeza onde nós colocamos a nossa esperança. Sei em quem acreditei. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que nos fortalece, nos une, nos faz viver em comunhão entre nós, ter presença em todo o território paroquial, né, da igreja, unida na caminhada de igreja, na paróquia, na arquidiocese, e ao mesmo tempo anunciando, né, que os tempos novos são possíveis, que o Senhor é o Deus da história, e que por mais que façam ao contrário, passamos por abismos, por negros abismos, por dificuldades, mas o Senhor vai nos conduzindo, vai nos levando, né, para as verdes pastagens, para as almas puras, né? E que nós não desanimamos quando temos aí tantos embates, tantas dificuldades, mas sabendo que em nós acreditamos, colocamos a nossa esperança, a nossa confiança. Que ao celebrarmos o coração de Jesus nesta sexta-feira, nós nos recordemos de podermos sermos firmes na fé, não sermos tímidos, ao mesmo tempo saber em quem nós colocamos a esperança e a confiança, crendo na vida eterna, saibamos anunciar que um tempo novo e um mundo novo possível em Jesus Cristo nosso Senhor, que queremos viver e anunciar para os irmãos, pela vida, pelo testemunho, pela palavra, pela comunhão entre nós, pela unidade entre nós, cada vez mais capilarmente, sendo uma presença de igreja em todo o território dessa grande cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro. Que o coração de Jesus seja um sinal colocado bem à nossa frente, para que nós possamos experimentar o amor de Deus e anunciar esse amor de Deus a tanta gente que sofre, que é desanimada, sofre e desanima com tantos problemas no seu dia a dia, para que o amor de Deus possa iluminar os seus caminhos e fazer experimentar uma nova vida. Amém.